O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse trecho do Sermão da Montanha que nós acabamos de escutar, Jesus nos dá de forma breve um tratado completo sobre a oração, nos mostra que a nossa oração não depende tanto da quantidade de palavras, como da nossa atitude filial, da nossa atitude de fé. Nela a gente encontra 7 pedidos, a oração do Senhor, a oração perfeita. E nesses 7 pedidos a gente encontra tudo aquilo que é necessário pedir, tudo aquilo que Deus atende quando a gente pede. Todos os salmos que existem na Bíblia, todas as orações que aparecem na Sagrada Escritura, elas se resumem nesses 7 pedidos. E tudo aquilo que a gente pode pedir que realmente é importante para nós e é para nossa salvação e é desejo do Pai nos dá, está ali compendiado e resumido e recolhido dentro dessa oração, da oração chamada oração dominical ou oração do Senhor. Não dominical porque se reza só aos domingos, mas porque é a oração do Senhor, do Dominus, do Senhor que é Jesus Cristo. E aqui ela tem, por assim dizer, 2 partes. A primeira tem como início o destinatário, que é o nosso Pai. Então, tem esse centro, esse núcleo, que é o Pai, que é Deus, e colocando Ele, nos colocando diante dele como filhos no Filho, e portanto nos colocando em modo de comunhão. Por isso não é uma oração individual, não é uma oração que fala de eu, não é meu Pai que está nos céus, dá-me o pão de cada dia, etc. Perdoa as minhas ofensas. Ela é uma oração com o nós, porque ela por ser a oração dos filhos no Filho, ela é um grande nós, ela é uma oração em que nós estamos mergulhados na comunhão de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo, unido ao Filho, para poder chamar a Deus de Pai. Então, toda a primeira parte, ela é enunciada por esse clamor, Pai, Pai nosso.
E depois ela tem uma segunda parte, que o início dela o núcleo dele é o pão, o nosso pão de cada dia. E o que é o nosso pão, aquele que nos dá a vida, aquele que nos alimenta? É justamente a Eucaristia, é Jesus Cristo. Então, aqui a gente descobre e é revelado a nós por que nós podemos chamar a Deus de Pai, porque nós nos alimentamos da vida do Filho, nós tornamos uma coisa só com Ele, que é o nosso pão, o nosso alimento de vida. Nessa oração, nesses pedidos, a gente vai indo, por assim dizer, do mais importante e sempre numa cadeia, o que é preciso para realizar aquilo que é mais importante. Então, santificado seja o vosso nome, que o nome de Deus, que já é santo, não seja blasfemado pelas nossas más ações, porque se um filho se comporta mal, isso é uma má referência do seu pai. Então, para que o nome de Deus seja santificado, ele precisa reinar entre nós. E como é que Deus reina entre nós? Venha a nós o vosso reino. Deus reina sobre nós quando a gente faz a vontade dele. Então, seja feita a vossa vontade. Para a gente realizar a vontade de Deus, não bastam as nossas forças, não basta a nossa velha humanidade que nunca conseguiu cumprir bem os mandamentos. Então a gente precisa da vida nova que só o Filho nos dá, Ele que é o nosso pão, nosso alimento. Então nós pedimos esse pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É claro que aqui, junto com Cristo, que é o nosso alimento, se realiza aquilo que Ele mesmo diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será acrescentado. Então não vos preocupeis com o que deveis comer, como deveis vestir. Junto com esse pedido de que Cristo seja a nossa vida, que Ele seja o nosso pão, que Ele seja o nosso alimento, estão junto todas as coisas, tudo esse mais que será acrescentado. Quer dizer, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso alimento, o nosso sustento, o nosso comer, o nosso vestir, tudo aquilo vem aqui junto com o principal. Existe um texto muito antigo, de uma frase atribuída a Jesus, que não se encontra na Bíblia, mas, se a gente pensar bem, ela é uma paráfrase de outras coisas que sim estão na Bíblia. E a frase é essa: pedi coisas grandes e vos serão dadas também as pequenas. É praticamente um resumo dessa frase que sim está no Evangelho: buscai o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Então, depois vem o pedido do perdão. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, como fala no texto original, porque Jesus sempre trata do tema do perdão como a dívida. O perdão não é você deixar de sentir a dor pela ofensa cometida, não é você deixar de chorar, não é você deixar de lembrar, porque essas coisas a gente não consegue evitar. O perdão é uma atitude, e a atitude é a de não mais cobrar, é de assumir o prejuízo e não mais cobrar pelo erro que o outro cometeu. Esse é o perdão. Então, é interessante que de todos os 7 pedidos, o único que o Cristo mesmo comenta dessa oração é justamente esse, o perdão. E como
o perdão ao nosso próximo está vinculado ao perdão que o nosso Pai nos dá, como que a porta do perdão é a mesma para Deus e para o nosso próximo. Se a gente fecha a porta do perdão para o nosso próximo, ela fica fechada também para Deus nos perdoar. E depois, se pensa no futuro, né? A gente pede perdão pelos erros passados e pede que Deus cuide para que a gente não caia em erros, em pecados futuros. Então, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse mal não é um mal filosófico, né? A ausência de bem, é a figura e a pessoa do maligno, que é pedido aqui que Deus nos livre, que o Pai nos livre. Então, com todos esses pedidos, a gente ingressa no coração de Deus e experimenta que ao nos escutar e ao nos dar tudo isso que a gente está pedindo para Ele, Ele realmente se comporta como o nosso Pai e nos atesta que nós somos filhos no Filho.